bem com vocês? Meu nome é Rita e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E roda a vinheta que hoje é um vídeo um tanto quanto polêmico. Primeiramente, antes de tudo, deixa eu avisar que esse vídeo contém spoiler, ok? Para quem me acompanha nas redes sociais, sabe que eu tenho uma versão muito grande a Depois de Você. Inclusive, se você não me segue nas redes sociais, vai lá me seguir. O que você tá perdendo tempo? O link pra todas está aqui na descrição, ok? Então, mas continuando. Eu tenho uma versão muito grande a Depois de Você e eu pretendo nesse vídeo explicar a razão dessa minha versão. Para isso, eu vou ter que falar do final do primeiro livro e, obviamente, vou ter que falar alguns spoilers desse segundo livro. Eu vou tentar deixar isso de uma maneira bem resumida, spoiler, para só caso você realmente não queira, não tenha lido, né, o livro, para você pular e assistir outro vídeo, tá? Mas se você já leu, assiste esse vídeo até o final e debate comigo nos comentários a sua opinião sobre ele. E aproveita que você já vai lá pros comentários, olhar as redes sociais e tudo mais, e deixa aquele famigerado like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Estamos com quase 900 inscritos, então você me ajuda muito fazendo isso. Mas, sem mais delongas, vamos direto ao tópico de Depois de Você. Nele, a gente vai diretamente do ponto em que paramos Como Eu Era Antes de Você. Ou seja, depois do Will ter cometido lá, né, a eutanásia, a gente vai acompanhar a Lu e descobrimos que ela viajou pelo mundo ao longo de alguns meses. Eu não lembro exatamente quanto tempo se passa entre o último livro e esse daqui, mas são alguns meses que ela passa viajando e ela decide se fixar em Londres, onde ela trabalha num pub dentro de um aeroporto. Tudo bem, numa belíssima noite, a Lu perde um pouquinho o limite da bebida e acaba bebendo pra caramba. Ela fica trilouca e acaba sofrendo um acidente. Ela cai do terraço ou da laje, eu não lembro novamente. E, né, cai, conhece um paramédico que acude ela lá, né, tenta ajudar, chamado Sam. Decora esse nome, ok? Esse nome é importante. E aí ela fica paraplégica, eu acho. E ela começa a entender um pouquinho mais o que o Will tava passando, tudo mais, bacana. Só que ela vai precisar de ajuda, obviamente. Ela tava sozinha em Londres e precisa agora de uma ajudinha da família e vai voltar para a casa dos Clark. Eu não sei se vocês lembram do primeiro livro, a confusão que era lá, mas é muito nostálgico ver a família Clark de novo. É um momento muito bacaninha do livro. E a mãe da Lu faz uma proposta pra ela, que ela deixa a Lu seguir a vida dela de boa, se, somente se, a nossa queridíssima protagonista começasse a frequentar, momento coça, um grupo de apoio para pessoas de luto. É praticamente igual o Alcoólicos... É praticamente igual, calma, o Alcoólatras Anônimos, só que para quem acabou de perder uma pessoa, né? Um grupo de conversa, onde você vai debater, colocar sua opinião lá fora. Tudo tá indo bem, nesse momento a gente conhece personagens incríveis, com histórias incríveis. Só que aí acontece o maior plot, né? A Lu tá lá, indo pro grupo, começou um relacionamento, né? Um quase relacionamento com o Sam. Só que o que acontece, gente? Num belo dia, bate na porta da Lu uma jovem. Lily é o nome dela. O nome dela é Lily. E ela vira e fala: Bom, eu acho que você conhece meu pai. A Lu fica: Ah, como assim eu conheço seu pai? E ela: meu pai era o Will Traynor. E, né, o mundo da Lu vai virar de ponta cabeça, porque imagina tudo que ela passou na cabeça dela. E a Lily, a filha do Will, quer muito se aproximar mais da parte paterna da família dela. Então nossa história vai desenrolar ao longo disso. A Lu vai ajudar a Lily e tudo mais. Tem uma relação linda da vó da Lily com a Lily, a mãe do Will, no caso, né? E é algo que até aí, beleza. Mas por que essa história me decepcionou tanto? Bom, quando eu comprei Depois de Você, eu acho que um dos meus maiores erros foi ter uma expectativa muito alta para com a história. Eu fui esperando ver como cada um lida com o luto, ver a Lu voltando a ter aquele amor pela vida que foi tirado dela. No primeiro livro a gente vê a Lu toda feliz, tendo essa paixão pela vida, defendendo a vida, e ela se afunda completamente vendo que o amor da vida dela, a paixão dela, escolheu a morte.
Então, eu achei que seria um livro mais focado para esse lado, focado para essas questões de como cada um supera, como cada um lida com o luto. A gente tem isso presente no livro, são as melhores cenas, na verdade, na minha opinião. Só que, cara, não é esse o foco do livro. Eu esperava que fosse, eu fico com uma expectativa muito alta, porque eu adoro a escrita da JoJo. Ela é uma escritora que tem um jeito de escrever simples, uma maneira dinâmica de incluir o leitor ali naquela parte, como se o leitor tivesse lá. A gente tira as nossas próprias conclusões, sabe? Eu acho que Como Eu Era Antes de Você, o final trouxe isso. Pra gente pensar sobre o que cada um escolheria, como cada um escolhe viver, ou morrer, no caso, sabe? Por que que a pessoa não pode ter opção de morrer? Eu acho que é um debate muito importante de Como Eu Era Antes de Você, que foi debatido de uma forma magnífica. Como Eu Era Antes de Você é um livro muito bom. Assim como outros livros, eu já trouxe A Garota que Você Deixou para Trás aqui pro canal, que é um dos meus livros favoritos da JoJo. E eu gosto muito dela como escritora. Então, quando eu fui ler Depois de Você, eu fui com essa esperança dela trazer esse lado mais emocional, mais focado na Lu, sabe? Porque depois do primeiro livro, você fica querendo saber mais, você fica querendo saber o que acontece e tudo. Eu achei que traria respostas aqui. Só que não, gente. Esse livro é a Lu usando a Lily como justificativa pra Will não ter se matado. Eu não vejo um desenvolvimento claro da Lu. Eu não acho que ela teve toda essa evolução de, pô, ok, aceitar essas fases do luto, sabe? Eu acho que o livro foi praticamente a Lu culpando a mãe da Lily, porque o Will não sabia que ele tinha uma filha, tá? Eu não lembro se eu citei isso antes, mas o Will não sabia da existência da Lily. Então, eu vi esse livro mais como uma forma da Lu culpar a mãe da Lily pela morte do Will. Fez sentido? Tipo, a mãe da Lily foi tão egoísta ao ponto de não ter contado pro Will, e esse fato podia ter salvo a vida dele. Então a Lu fica muito presa nisso, sabe? Ela não tem uma evolução, porque ela fica presa. Eu sinto muito mais a Lu acolhida. Eu entendo pelo momento que ela tá passando. Mas eu acho que se você desenvolvesse um pouco mais a história, ficaria muito mais cativante pro autor, pra gente ver. Não só pro autor como pessoa que lê, sabe? Pra pessoa que tá passando por aquilo, que perdeu um amor e tudo mais, ver que não tem justificativa, era pra ser aquilo, sabe? Não adianta o que a Lu fizesse. O Will tava decidido, não seria uma filha. Não necessariamente seria a filha que salvaria ele, entendeu? E eu acho que isso é um ponto que esse livro deixou muito a desejar. E eu acho que essa é a minha maior decepção. Além de que, como leitora, a impressão que a escritora me trouxe é que ela fez isso mais pelo marketing do que pela paixão dela, mais pelo comércio, sabe? Porque o primeiro livro, gente, foi muito hypado, vocês sabem disso. Tanto o livro quanto o filme e tudo mais. E aí ela foi lá e lançou esse livro. Foi o que eu disse antes, o primeiro livro, Como Eu Era Antes de Você, deixou algumas pontas, sabe? Como a Lu ficou. E a gente compra o livro esperando ver como a Lu ficou, esperando ver uma evolução de personagem, assim como a gente teve uma evolução, né, no primeiro livro. A gente espera que chegue a algum ponto. Mas não, esse livro não chega em ponto nenhum, não tem um grande plot, não tem uma grande explicação, não tem nada dessa forma, sabe? Além de que os personagens principais que fariam com que tivesse essa questão do luto mais desenvolvida são extremamente rasos. O grupo de apoio, que eu acho que era um negócio que valia muito a pena ser investido, porque foi muito importante pra nossa protagonista, não recebeu o devido crédito. Então, cara, isso pra mim foi um ponto que me desgastou bastante. E voltando lá pro marketing, né, porque eu me perdi um pouco falando, eu acho que quando eu tenho uma opinião muito forte eu acabo fazendo isso, então me desculpa. Mas voltando ao ponto do marketing, eu sinto que esse livro foi escrito mais por uma pressão comercial do que pela própria paixão. Muito por esse não desenvolvimento do personagem, sabe? Por essa linha reta. É um livro que não tem nenhum plot, não vai te surpreender, não vai te deixar uau. É rápido de ler? Sim, porque a escritora tem uma escrita rápida, simples e tudo mais. E é um personagem que você já tem um certo apego pelo Como Eu Era Antes de Você. Só que é só isso, gente. Não vai ter algo. Uou, não vai esperando que vá ter um plot twist. Uou, meu Deus do céu, isso vai acontecer, porque não tem. Então eu acho que esse livro foi escrito rápido demais. Eu odeio como leitora ter essa impressão de que um livro foi feito só pelo marketing. Eu acho que os sentimentos da escritora, quando são transportados pro livro, é uma coisa. Agora, quando você escreve algo pensando só no lucro,
sabe? Perde completamente o sentido do livro, pra mim, como leitora. E beleza, ok. Precisava de um segundo livro. Eu acho que precisava. Eu não sei se dessa forma que foi desenvolvida, mas precisava de um segundo livro pra gente ver o que acontece depois. Depois de você, né? No nome. Mas aí, o que me deixou mais frustrada? A gente teve um encerramento bonito, a gente viu a Lu finalmente seguindo em frente, aceitando tudo que aconteceu. E o que me fizeram, gente? O que me fizeram? Lançaram um terceiro livro. Ainda Sou Eu. É o terceiro livro, vou deixar aqui a fotinho dele. Cara, e nesse terceiro livro eu tive a certeza de que é por puro lucro. E eu acho que isso me deixou mais frustrada ainda em relação ao segundo e também ao terceiro. O terceiro, eu vou contar pra vocês, eu não consegui passar do primeiro capítulo. É uma leitura maçante. Eu não sei se é porque eu já tenho esse ponto de vista sobre essa obra, ou se é porque realmente tá ruim. Eu já falei com outros leitores que também não gostaram desse terceiro livro. Falaram que é um completo desperdício de papel, porque não chegou a ponto nenhum, é só tá lá existindo. Então eu acho que eu tive a nítida impressão, eu acho que só a escritora consegue responder isso, mas eu tive a nítida impressão que tanto o segundo quanto o terceiro volume de Como Eu Era Antes de Você foram escritos por puro marketing, sabe? E me deixa muito chateada, porque a Lu é uma protagonista incrível, ela é forte, ela, como eu disse antes, ela tem aquela paixão pela vida, ela tem aquela motivação por viver. E aquilo é lindo, sabe? Eu acho que é um dos pontos altos do livro. Ela mostrar como a vida é bonita. E ok, ela perdeu esse encanto. Isso é completamente compreensível, gente. Não dá pra você superar a morte, a perda de alguém, sem perder um pouco o sentido, né, da vida. Mas eu esperava que ela não recuperasse 100%, porque eu acho que depois do Will, a Lu nunca mais vai ser a mesma que ela era antes. Mas eu acho que eu tive a nítida impressão de que ela teria sim alguma evolução, de que a gente veria que dá pra ter esperança depois, sabe? As pessoas continuam, a vida continua. Pode não ter a mesma beleza, pode não ter a mesma importância, mas sabe, você tem que sobreviver, você tem que seguir e não justificar, não pensar, cara, aquela garotinha teria salvo, a mãe da garotinha é a culpada. Porque eu vejo muito mais depois de você como a Lu falando sobre como a mãe da Lily seria culpada pela morte, entendeu? Eu acho que podia desenvolver todo um cenário perfeito, sabe? Não amorosos. Ok, é um romance, beleza, ok. A Lu tem um romance com o Sam, mas eu não tô falando nessa questão. Eu tô falando mais da Lu com ela mesma. A Lu para com a vida, o carinho dela. Eu não sei se eu tô me tornando repetitiva, mas é porque eu quero frisar muito a minha decepção. E o quanto eu acho que essa minha decepção foi por eu ter colocado uma expectativa muito alta. Eu acho que a lição que esse livro me trouxe, ao contrário da que eu achei que seria a questão de como cada um supera o luto, como, né, tudo isso que eu tô dissertando aos longos dos mais de 10 minutos, eu achei que essa seria a lição. Mas a lição que eu recebi foi: nunca mantenha sua expectativa alta. Quanto maior a sua expectativa, maior a decepção que você vai ter, seja com livro, seja com série, com filme, com a vida, um total. Mas é isso. E aí vocês me questionam: ah, Rita, por que você comprou o terceiro? Porque eu acho que assim, ó, eu achei que Depois de Você fosse a curva fora da linha. Eu gosto muito da escrita da Jojo, eu acho que ela é uma escritora magnífica, eu tenho vários livros dela, já falei isso. Por isso que eu achei que Depois de Você fosse uma curva fora da linha, entendeu? Ela tava sendo pressionada por um monte de pessoa, então ela fez o livro rapidão. Só que eu percebi que, na verdade, Como Eu Era Antes de Você, dessa saga, é a curva fora da linha. Porque os livros são ruins. Não dá pra chegar aqui e falar, pô, é um livro prazeroso de ler. Não é, é uma leitura rápida. Leitura rápida é diferente de uma leitura prazerosa. E eu acho que a leitura não foi prazerosa pra mim. Até porque leitura é algo individual, né? Cada um tem a sua experiência. Eu tô compartilhando aqui a minha. A minha experiência com Depois de Você e com Ainda Sou Eu, que eu só consegui ler um capítulo, foi completamente desgostosa, entendeu? Eu não acho que seja um livro que eu chegue e fale, pô, lê, vale a pena. Ao contrário de Como Eu Era Antes de Você. Eu panfleto Como Eu Era Antes de Você, eu assisto o filme 500 vezes, choro nas 500 vezes que eu assisto o filme, leio o livro 500 também, choro nas 500, porque é um livro com lição, é um livro com moral, é um livro que você vai ler e vai se prender à história, ao contrário dos outros dois.
E isso, cara, me decepcionou pra caramba. Me desculpa se eu tô me tornando repetitiva, é porque é realmente algo que me chateou. Eu tinha Esse livro tinha tudo pra ser bom, gente, tinha tudo, tudo mesmo pra ser bom. O primeiro foi um sucesso, a escritora é boa, personagens cativantes, era só você desenvolver, sabe, um pouquinho mais. E ela falhou nisso. A JoJo falhou em desenvolver depois de você, que tinha tudo, tudo pra dar certo. Então é por isso que eu me decepcionei. Eu acho que eu coloquei uma expectativa maior do que deveria. Esse foi meu erro. E eu coloquei essa expectativa porque eu espero muito da JoJo, e eu já disse isso. E eu tô me tornando bastante repetitiva, então me desculpa. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Foi uma resenha onde eu deixei realmente clara a minha opinião, tem spoiler. Eu pretendo trazer mais resenhas dessa forma, principalmente dos livros do John Green, que são muito controversos. Eu tenho uma opinião sobre eles, que eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não quis ofender a escritora em momento algum, eu acho ela magnífica, eu já deixei isso bem claro. Não só nesse vídeo, mas no vídeo de A Garota que Você Deixou Pra Trás. Então, obrigada se você chegou até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Não se inscreve... Calma, não se esquece também de se inscrever... Não, de seguir, né, nossas redes sociais. Desculpa, tô falando muito, muito rápido. Desculpa se eu falei muito rápido, é porque quando eu me empolgo, assim, no assunto, eu acabo, né, falando bem rapidinho. E é isso, as redes sociais estão aqui, tá na descrição. Comenta aqui se você tem uma opinião diversa à minha, o que você achou de Depois de Você. Eu gosto muito de trazer esses bate-papo onde eu posso me abrir mais, sabe? Onde eu posso dar minha opinião nítida. E é isso, obrigada. Lembra que sexta-feira tem um vídeo novo, toda sexta-feira, 6h30. Tem vídeo de receita, de lista, livro versus filme. Posso trazer um filme versus livros, inclusive, de Como Eu Era Antes de Você. Eu acho que vale a pena tentar. Mas é isso, muito obrigada. Beijinho e até semana que vem, ok? Até semana que vem. E deixa o like.